É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos fortalecer, que ao atravessarmos todas as barreiras e missões que Tu nos tens enviado, que Tu nos dá sempre essa certeza de estar conosco, nos acompanhando, tanto nos momentos mais duros, mais difíceis, tanto quanto nos momentos mais tranquilos, que a certeza da Tua companhia sempre é presente juntamente conosco. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Unge-nos para que possamos devidamente compreender o tema que estudaremos e termos condições de vivenciar isso, transmitindo também àqueles que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão em favor dos não alcançados, parte 2 hoje. Vimos no tema passado, Paulo em Atenas. E um momento muito especial de estratégias que o Espírito Santo orientou Paulo a atuar lá em Atenas, que nos tirou muitas lições bacanas. Hoje nós vamos ver o próprio Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, as estratégias adotadas por ele para também trabalhar com povos gentios, com pessoas que habitavam outras nações, além do povo de Deus, que durante o ministério de Cristo ainda era o povo exclusivo de Deus. Ainda era o povo especial de Deus, o Israel real. Só na altura do ano 34 da era cristã, que o tempo profético fechou para os judeus, porque eles mesmos, ao cumprir o tempo deles, rejeitaram o Messias, apedrejando Estevão, e daí para frente com uma série de ações, pois claramente a escolha deles em rejeitar o Messias, rejeitar o Cristo e o cristianismo, perseguir os cristãos, da forma com que eles acionaram a perseguição contra os cristãos. Até por volta do ano 100 da era cristã, os judeus fomentaram o Império Romano, buscaram apoio do Império Romano para perseguir e oprimir os cristãos. Daí para frente, do ano 100 ao ano 323, o próprio Império Romano assumiu o comando, por si próprio. E foi opressão em cima de opressão. E o povo de Deus toda a vida foi muito perseguido, né? Tanto como Israel antigo, quanto como cristãos foram perseguidos. E nós estamos prestes a encontrar de novo a última grande crise, que haverá uma nova perseguição, acionada, o pivô será o decreto dominical partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Coisa essa que está prestes a acontecer, porque a Laudato Si, a última encíclica de Francisco, ela trata exatamente desse ponto. Do dia ecológico, a guarda do domingo, com várias fachadas, várias cortinas diferentes, mas estamos falando abertamente do decreto dominical. Está prestes a estourar. O dia que ele estourar, nós estaremos de ponta cabeça na última grande crise. E aí essas estratégias aqui, que hoje deve estar sendo usado urgentemente, naquele dia nós estaremos não mais diretamente nos grandes centros, pela linha profética, nós já estaremos trabalhando o êxodo, em forma de êxodo, indo das grandes cidades para as pequenas e para os matos, e até chegar na Canaã celestial, assim que o nosso Senhor se manifestar nas nuvens dos céus. Mas essas estratégias missionárias, que devem ser vividas hoje, não só na teoria, né? Ensinada nas lições, na teórica, mas na prática deve ser vivido. Porque na hora que estourar
De fato, a última perseguição, que é crise, já estourou desde que estourou a pandemia. Não viu quem não quis. E não está vendo quem não quer. E as picadinhas aí, o tanto de gente que já matou e está matando, e eu vi notícias agora recente da Rússia e outras nações, está destruindo ativos dessas picadinhas. Justamente por causa do tanto de óbito que está causando. Então não vê quem não quer, que por trás disso aí já tem um controle populacional tentando dizimar a comunidade. Nós estamos falando de genocídio. A pandemia foi genocídio e a tal das picadinhas prosseguiu. E o tanto de pessoas inocentes que entrou de ponta cabeça e foi conhecer a cidade dos pés juntos. Que coisa terrível. Pessoas de todas as idades. Nunca vi tanto infarto, AVC, miocardite de criança, de menino novinho, de jovens, igual tem visto, desde que iniciou essa tal das picadinhas. E os países que estão trabalhando empenhados, infelizmente o Brasil é o sistema atual de governo do Brasil está atuando de forma de perseguição, obrigando as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde, pode receber até justa causa. Em qualquer empresa pode receber justa causa. Tudo coisa ilegal, mas está sendo empreendido por governos fundamentalistas e que não é só no Brasil, em várias partes do mundo isso acontece. E vai piorar muito. Então nós precisamos de estar conectado, estar ligado a tudo que está acontecendo à nossa volta e quando estudar uma lição, objetivar bem isso aí. E aprender principalmente a quebrar barreiras e preconceitos. Entender que no planeta Terra não é religião, não é nação, não é religião que vai impedir de nós cumprirmos com a nossa missão. Nós precisamos de quebrar esses protocolos, essas barreiras e sermos representantes de Cristo aqui na Terra de fato. Sermos missionários, sermos servos do Deus vivo para transmitir a palavra do Evangelho a essas pessoas, cumprindo com a missão, seguindo o exemplo de Cristo exatamente como ele pediu. Aqui nós temos Mateus 15, 28, que diz o seguinte: Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma cura extraordinária, repleta de lições missionárias incríveis, irmãos. Nós estamos falando aqui da cura da filha da mulher cananeia. Nós vamos ver aqui que essa foi uma das barreiras que Cristo quebrou, de protocolos e preconceitos já existentes naquela época, e atuou com estratégias muito interessantes para motivar os discípulos não só a entender todo esse propósito divino com relação aos cananeus e aos povos gentios de um modo geral, porque sabia Deus, evidentemente, já estava traçado na própria profecia, que o tempo dos judeus passaria e do atributo divino, sabia Deus que o cristianismo e o Cristo seria rejeitado pelo povo de Deus legítimo, né, vamos dizer assim, pelos judeus. Veio para que era seus e os seus não quiseram. Isso foi um fato que se consumou com o apedrejamento de Estevão no ano 34 da era cristã, fechando o tempo dos judeus e abrindo abertamente, com a visão do lençol, que nós estaremos comentando logo a seguir também, abrindo a extensão da pregação do Evangelho ao mundo gentio. E todo mundo, tanto judeu quanto gentio, passa a fazer parte de um povo só, o cristão. Que Deus, em todas as religiões do mundo, tem os seus escolhidos que Deus está chamando, reunir todo mundo em um só povo, em um só batismo, e conduzir todos de uma forma missionária congregacional a finalizar com a missão de Deus na terra, para que Jesus se manifeste nas nuvens dos céus e recolha a todos nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aqui nós estaremos tirando diversas lições interessantes, muito importantes, nessas experiências durante o ministério de Cristo. No segundo tema, missão em regiões estrangeiras. Irmãos, alguns textos bíblicos aqui nos trazem premissas profundas da história do povo de Deus, que já traziam lições extraordinárias para nós, e ao longo da história do povo de Deus,
o Messias chega e aponta complemento direto nessa missão, estendida já desde o antigo Israel, lá nos dias de Juízes. E Jesus vem complementar para que fosse atravessado os dias do povo judeu de uma maneira clara e a missão, o propósito de Deus para com esses povos pudessem ser alcançados. Observem, Juízes capítulo 3, verso de 1 a 6, aqui nós temos uma citação que Deus pediu para que não fosse agredida algumas nações, dentre elas, várias delas na região de Canaã, e dentre outras adjacentes, para que Israel, tanto Israel, é verdade que não é só Israel, mas eles também seriam provados, porque Jesus não morreu pelos judeus. Ele morreu por todos, aqueles que desejassem ser salvos por ele. Então, tanto do lado judeu tinha quem queria e quem não queria, como do lado gentílico também tinha. Então essas provas eram recíprocas, apesar da impressão que se tem ao ler, por causa da forma de tradução que nós temos, porque nós estamos com a Bíblia em português e ela veio originalmente do hebraico. Então, nessas traduções e transliterações, deixa uma impressão de que seria para provar apenas Israel. Mas todos estavam sendo provados, todos aqueles que buscassem de fato a Deus e a salvação. E aqui nós temos uma história interessante. A diferença é que Israel tinha a verdade na mão, tinha o bastão do arrevezamento para ser levado o evangelho, a missão a todo o povo, tribo e língua. Eles faziam esse trabalho o tempo todo. E essas nações eram naturalmente nações caídas, apostatadas, politeístas, mas que daqui e dali tinham pessoas que se agregavam ao povo de Deus de maneira extraordinária. Como Raabe, a ex-meretriz, lembra? E na descendência dela acabou vindo o Messias. Lembra de Ruth, a Moabita também? Mesma coisa. E sabe, irmãos? Então Deus toda a vida teve os seus especiais em todo canto. Pessoas que Ele chama e que vêm com muita sensibilidade e com muita força. E aqui estava tendo, pelo conteúdo bíblico em si, eram provas recíprocas que ocorriam. Só que nesse relato aqui de Juízes 3, de 1 a 6, se a gente continuar lendo o contexto, nós vamos perceber que acabou que Israel começou a tomar as filhas e vice-versa desses povos, se misturarem, e ao longo dos anos, olha, água mole em pedra dura, o que que dá? Vai batendo até que fura, né? Acabou apostatando Israel. É a história de Sansão e Dalila, né? O indivíduo acha que é o Sansão, então ele pode puxar a Dalila do degrau de baixo para o degrau de cima. E a Dalila puxou ele do degrau de cima para baixo. Muito mais fácil descer do que subir, né? Aí está a grande questão. Nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos. Se entendermos que Cristo é que governa a nossa vida, que Ele pode, Ele tem condição de fazer isso por nós, e nos entregarmos de fato, Ele faz todo tipo de milagre necessário para que sejamos vitoriosos. Pense nisso. É a entrega que é o mistério de tudo, que é o segredo de tudo. O segredo da vitória. A entrega nossa a Deus. Aqui houve, na realidade, ao longo dos anos, queda, apostasia, esfriamento da fé. E é o que acontece dentro da igreja toda a vida. A pessoa entra quente, vai deixando, esfriando, aí chega no ponto do morno. Quando chega no morno, desgraçado, cego e nu, estou a ponto de vomitar da minha boca. Entende? Porque não é frio e nem quente. Porque o frio, ele tem consciência de apostasia e que ele precisa se converter. Mas o morno não, o morno acha que está salvo do jeito que está ali, pronto, e fica naquela maçaroca de pecado o tempo todo. Não sai da lama. Fica na lama o tempo todo, dando mau exemplo e atrapalhando, embargando a obra em vez de fazer com que a obra avance. Esse é o problema do morno. Por isso que Deus está a ponto de vomitar da boca esses mornos. E justamente do sétimo período da igreja, Laodiceia, o período que nós estamos vivendo hoje. E a apostasia deles foi tão grande aqui nesse conteúdo aqui, de Juízes capítulo 3, que Deus
acabou atiçando um rei, um tal de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, à distância. Os caras que estavam dando problema, a apostasia estava acontecendo lá do outro lado, ali na Palestina, né? E Deus não pegou nenhum daqueles povos ali para oprimir Israel, buscou um de longe. No mesmo lugar que eles mais tarde iriam, mas já seria num reino conhecido como Reino Babilônico. Quantos anos, hein? Nos dias dos juízes, eles já foram para lá. Passaram 8 anos servindo a esse Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E aí Deus levantou, depois do clamor de vários fiéis que estavam lá, que se arrependeram e clamaram, aí Deus levantou o irmão caçula de Caleb, Otiniel, para que fosse lá, para que levantasse um exército, fosse lá e resgatasse o povo e trouxesse de volta. 1.650 quilômetros de distância, hein? Olha só. Como que a história se repete, hein? E mais tarde, com Nabucodonosor, aconteceria uma história bem parecida. Nos dias de Daniel e de Ezequiel. Mas uma história comprida, traçada ao longo de milhares de anos, né? Vem histórias sendo contadas e vividas, e até hoje a mesma história. A história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito firme na fé um dia, depois fica igual azeitona na boca de banguelo, né? Não para, não firma. Aí, quando vê, está na lama. Nós precisamos de estar ligado com Deus, entender que somos mortais, não somos melhor do que ninguém, não somos maior do que ninguém, somos todos réis mortais. Com Deus somos vitoriosos, sem Deus estamos perdidos. E não importa religião, não importa a nação, nós precisamos de viver o Evangelho, ensinar o Evangelho antes que seja tarde demais. Aqui também, no livro de 1 Reis, no capítulo 5, verso de 1 a 12, e no capítulo 11, verso de 1 a 6, nós temos uma outra história interessante. Olha bem, Deus levanta Salomão. Dá uma sabedoria inigualável para um mortal que até hoje não se sabe notícia de alguém tão sábio quanto ele. Ele foi o governo que conseguiu estabilizar Israel, conseguiu paz na sua história que ninguém tinha conseguido antes dele. O pai dele governou 40 anos de guerra, ele governou 40 anos de paz. Só que, quase no fim do seu governo, a história da água mole e pedra dura pegou nele de bonito. Ele, com aquelas milhares de mulheres, de esposas e concubinas que ele tinha, milhares, por fim ele acabou se achando autossuficiente. Deus tinha orientado que não queria que houvesse mistura por casamento com essas nações, e ele acabou se achando autossuficiente. De tanto ser elogiado, de tanto de ser bajulado por diversas autoridades e pessoas de tudo quanto é canto do mundo, por fim ele acabou deixando o poder subir para a cabeça. E quando ele viu, ele estava apostatado, seguindo após outros deuses, conforme essas mulheres que ele se misturou, o motivavam a fazer templos para esses deuses, imagens, até sacrificar criança no fogo. Esse monte de besteira ele fez. E volta bem atrás no início, aqui em 1 Reis 5, de 1 a 12, olha como que a coisa já inicia uma infiltração curiosa. Irã-Abif, que era o rei de Tiro, e que também nesse tempo ele estendia o governo, domínio sobre a Síria também, foi muito amigo de Davi, pai de Salomão. E quando ele percebeu a sabedoria e a evolução com que vinha trabalhando Salomão, Salomão se aproximou dele também. E aí fizeram uma parceria onde esse Irã-Abif deu um outro xará dele, que também chamava Irã-Abif, que era um cara construtor de templos, etc. Era um engenheiro, um arquiteto, o melhor que existia naqueles dias. E mandou material em troca de
de trigo e de outros tipos de alimento que Salomão mandava constantemente para eles, e ele passou a mandar através de jangada, madeiras e utensílios, e esse artífice construtor. Esse artífice construtor, esse Hiram Abif, o xará do rei que ele mandou, esse camarada, na realidade, era um cara que carregava os mistérios, religiões de mistérios, né, que hoje nós conhecemos aí como maçonaria. Ele já tinha essas influências, que isso já vem desde os dias de Caim para cá, que isso já vem desenvolvendo. Lá nos dias que Moisés estava aos 25 anos de idade, já começava a escrever o livro de Jó e o livro de Gênesis. Por essa altura já se constava de princípios que hoje conhecidos como Rosa Cruz, já eram manifestos no reino egípcio, já naqueles dias, nos dias de Moisés, na juventude de Moisés. Os faraós já eram adeptos desse tipo de segmento naqueles dias. Então nós estamos falando agora de quantos anos mais tarde, e esse camarada entra e começa a levar influências esotéricas para dentro de Israel. E a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio rei, um sábio. O maior sábio que já pisou sobre a face da terra até hoje, como mortal. Abaixo de Cristo não se sabe do outro, com tamanha sabedoria, relatada no registro sagrado. E Salomão com toda essa sabedoria, foi bombardeado espiritualmente, foi bombardeado conjugalmente, foi bombardeado de todos os lados, e por exatamente pensar que é autossuficiente, vacilar nessa questão, ele caiu. Quando ele viu, estava mergulhado em apostasia. E aí Deus manda uma lição tremenda para ele, dizendo, olha, não vou tirar nos seus dias, mas depois que você morrer, por amor de seu pai, eu vou dividir seu reino. Vai ficar só uma nação, quando muito duas, hein? Benjamim e Judá, na mão de um filho seu. O resto, as 10, vai ficar na mão do seu servo. Jeroboão. Jeroboão, o servo, Roboão, o filho. E assim foi. Quando Salomão morreu, os 10 reinos, estabeleceu a capital em Samaria. Esse era o Israel. E os judeus ficou embaixo. Benjamim, Judá, capital, Jerusalém. Mas tinha que ser, né? Porque na tribo de Judá é que viria o Messias. Tá aí, meus amados, a história foi cortando, os anais, e aí, esse Hiram Abif, volta aqui, só uma palhinha. Esse Hiram Abif aqui era rei de onde? De Tiro, que dominava também a Síria naqueles dias. Sidom também era dominada por ele. Meus amados, nos dias do profeta Ezequiel, Tiro, se você ler no capítulo 28 do livro de Ezequiel, olha lá o capítulo 28 todinho. O rei de Tiro, nele, através dele, foi manifesto o poder de Satanás vivo. O anjo caído manifestou naquele reino de forma sem igual. E aqui nós estamos mostrando missões em regiões estrangeiras que veio desde o antigo Israel, atravessando os anais da história, e nos dias do Messias, agora ele ali naquelas regiões, trabalhando também da mesma forma. Entende, irmãos? Mesmo tendo sido dominado plenamente por Satanás, como está registrado no livro do profeta Ezequiel, nos dias de Ezequiel, que foi lá nos dias do cativeiro babilônico, Deus, depois daquilo tudo, Deus não deixou o povo abandonado. Sempre cuidou desse povo. Buscou os escolhidos que tivessem misturado ali no meio, e sempre foi assim, sempre será, enquanto existir mortal nesse mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Por isso que, se Deus não abandona ninguém, por que eu e você vai abandonar? Deixar de evangelizar por preconceito, por nacionalismo, por barreiras? Tem alguma coisa errada. Precisamos de rever nossos conceitos para que não mergulhemos em preconceitos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Toda essa história que deixou Salomão cair. Depois ele morreu convertido. Lá na frente, um demônio tomou conta dessa região de Tiro. O próprio Satanás. E nos dias de Cristo estava lá ele, curando as pessoas ali nessas regiões. Nós precisamos prestar atenção também.
para não sermos dominados pelo preconceito, pelo ódio e atravessarmos as barreiras que tivermos que atravessar. Buscando as multidões. Aqui nós temos o terceiro tema, Mateus 9, 35 a 38. Aqui mostra, tanto aqui em Mateus 9, quanto em Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, mostra que Jesus tinha uma profunda compaixão com as multidões. A fama dele corria de curas para tudo quanto é lado, curas diversas, que o povo vinha de tudo quanto é canto do planeta, que ouvia falar nele, vinha trazendo doentes, ou vinha para ouvir a sua mensagem, em busca da salvação, irmãos. Isso é salvação, está buscando salvação. Eles estavam buscando de forma literal. Nós hoje buscamos de forma literal e espiritual. Naqueles dias eles buscavam tudo, mas eles tinham Cristo face a face. Hoje Cristo está no seu reino, o Espírito Santo está aqui, mas nós não conseguimos ver, nós podemos sentir. E tanto espiritual quanto literal, nós continuamos em busca da mesma coisa. E as mesmas multidões hoje estão buscando a mesma coisa. E nós estamos oferecendo o que elas estão buscando? Estamos cumprindo com a nossa missão? Já parou para pensar nisso? Foi aqui que Jesus pediu para mim e você orar para que o dono da seara mande mais trabalhadores, porque a seara é grande e tem muito pouco trabalhador. E o tempo se aproxima. Oremos por isso, irmãos. E abracemos essa causa, pois é uma missão que foi pedida por Cristo, o Filho de Deus. Quarto tema, em Tiro e Sidom. Aqui de novo, o velho cenário das provas. Voltamos lá no velho cenário. Olha agora, o próprio Jesus aqui, Mateus 15, 22 a 28 e Marcos 7, 24 a 30. Irmãos, eu disse e comentei agora mesmo, um cenário tremendo, aonde Jesus adotou uma estratégia extraordinária, irmãos. Ele chama os discípulos para ir para regiões gentílicas. E eles saíram assim em perdidão. O que será que o nosso mestre quer ir fazer no meio desse povo gentio? Com tanta gente aqui na região da Judéia, da Galiléia, da região do povo de Deus, precisando da mensagem. E ele não só, ele atravessava por Samaria e ia para esses cantos, tudo, irmãos. Regiões de verdadeiros inimigos, como é o caso do próprio samaritano naqueles dias. E Jesus estava aqui. E aí, nessa travessia, indo para lá, quando chega lá nessas regiões de Canaã, como aqui Tiro e Sidom, ele percebe que uma mulher vem gritando de longe, o tempo todo clamando em volta. Vem curar minha filha, Senhor! Vem curar minha filha está endemoniada. E aquele barulhão o tempo todo, e os discípulos percebendo ela pertinho assim, gritando, e ele dando a entender que não está ouvindo. Mas é uma estratégia que ele estava adotando, para que os discípulos aprendessem a ter compaixão desses povos. Porque ele estava sendo maltratado pelo seu próprio povo. Os discípulos estavam sendo rejeitados pelo povo deles. E Jesus estava mostrando como que é fazer isso com os outros. Saber que eles próprios, como discípulos, além de ser rejeitados, também rejeitam os outros. E os discípulos daqui e dali, Senhor, essa mulher está importunando, esse cananeu, não sei o quê. E despacha essa mulher, manda ela embora, para parar de embarulhar. E Jesus abre o leque e chama a mulher. No que ele chama a mulher, ele continua na estratégia. Fala, olha, não é interessante tirar do pão dos filhos para tirar para os cães, para os cachorrinhos. A mulher imediatamente reagiu dizendo, Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tudo o que Jesus precisava ouvir e fazer com que os discípulos ouvissem, e toda aquela multidão que o acompanhava. Que tamanha fé
Que tamanha fé! Que exemplo de fé! E isso mexeu com os discípulos, irmãos. Imediatamente ele falou: você pode ir embora que a sua filha está curada. E a menina de fato estava curada. Olha, ele curou um endemoniamento à distância, irmãos. E deixou uma lição, uma marca incrível na história das suas missões. E um exemplo para mim e para você. Do quinto tema, onde estão dizendo mande-a embora, é a história que acontece e continua acontecendo. Determinada religião, às vezes, talvez o indivíduo fala que é de uma determinada religião, ou se aproxima, igual você está em distribuir folheto e aquelas coisas, e aí o indivíduo já tem logo aquele preconceito. Tanto de lá quanto de cá tem, ambas as partes têm o preconceito. Não quer se misturar. Se falar que não é cristão, então, a religião que não é cristã, e beirou ali para conversar sobre assunto espiritual, é preconceito vivo. E isso precisa ser quebrado, irmãos. Porque o cristianismo precisa atravessar essas barreiras. A mensagem do evangelho precisa de cortar tudo isso. Do contrário, já era, meus irmãos. Atos capítulo 10, se você ler o capítulo 10 todo, Pedro, já quantos e quantos anos depois que Cristo já tinha ido embora, Pedro ainda tinha um ranço desse preconceito ainda. E não queria se misturar com gentio facilmente, de jeito nenhum. E estava lá Cornélio, a mais de 60 quilômetros de distância, precisando ser batizado e usar sua casa, um monte de gentio. E Pedro é chamado numa visão. Enquanto os enviados de Cornélio estavam indo buscar Pedro, para que batizasse eles lá. Pedro teve uma visão. A visão do lençol. Animais em profecia, Daniel 7,17. São povos, multidões, nações e línguas. Formas de governos, tipos de nações diferentes. Pedro viu animais imundos no lençol, na sua visão. E Deus mandou ele matar e comer. Ele falou: o senhor não sabe que eu não como coisa imunda? E Deus, lá no verso 28, esclarece tudo. Não considere imundo aquilo que eu purifiquei, Pedro. Todo mundo agora faz parte do meu povo. Porque Cristo veio para que eram seus e os seus não quiseram. E o tempo deles agora acabou. E o evangelho agora precisa de ser estendido a todo o povo, tribo e língua. De qualquer nação pode fazer parte do meu povo, da minha família. Basta que aceite a minha graça. A minha graça te basta. Pedro entendeu essa mensagem. E foi lá e batizou Cornélio. E daí para frente partiu uma forma bem mais madura de missão. No sexto tema, fé na terra, irmãos, eu considero esse um dos cenários mais sérios das mensagens de Cristo, o que está relatado em Lucas capítulo 18, verso 8. Será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Já parou para pensar nisso, irmãos? Jesus estava dando um vislumbre para os dias que nós estamos vivendo, irmãos. A mornidão e a frieza religiosa está tão grande no mundo. O povo só pensa em grandes templos, só em conforto, e não está disposto a sobrar. O apego ao materialismo é tão grande, irmãos, que as pessoas estão abraçados e apaixonados por seus bens a tal ponto que não tem tempo para o evangelho, irmãos. Não tem tempo para a missão, não tem tempo para tomar providência. E vai ser uma decepção tão grande, irmãos, porque quando o governo mundial levantar, os bens da humanidade serão confiscados. Só aquilo que não tem interesse para eles, como tipo de um condomínio igual esse aqui, o Vitrine do Lago, né? Muito cascalho, terra não muito fértil, que tem que utilizar de inteligências, né? Tipo manchas de terra para fazer hortas coletivas e formas inteligentes de fazer hortaliças e tudo mais, e outros tipos de culturas que pode ser feito. Cultivar o peixe no tanque-rede, coisas do gênero, né? Mas não tem interesse porque fazer roça de soja não serve, criar gado não serve, montanhoso e tudo, beira-lago. Desde que a gente não vá depender do auxílio emergencial,
Então nós vamos ter como sobreviver como povo de Deus durante a crise final, que não vai ser muito longa. E nós poderemos atravessar a última grande crise como povo de Deus em lugares assim no mundo todo. Mas é hoje que nós temos que estar preparados para isso. E não ficar apegado aos bens de tal forma, porque depois os bens não adiantam mais. Ele já não compra mais. Para comprar ou vender, vocês sabem como é que vai ser. Aí quem já está preparado tem condição de romper, mas quem não está preparado vai romper que jeito? Como que nós vamos burlar o sistema se nós não tivermos tempo para preparo? Entende? Nós precisamos nos preparar. Os egípcios que saíram, que todos eram egípcios, né? Nascidos ali, as gerações, que saíram em direção à terra prometida, a religião de Abraão, todos eles foram levados a buscar ouro e prata para poder atravessar o deserto. E estratégias desse gênero serão adotadas, também podem ser adotadas hoje, para que possamos atravessar o sistema todo. Entende, irmão? Nós estamos diante do cenário dessa profecia, irmãos. Hoje. Essa profecia de Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Parou para pensar nisso? Nos dias de Cristo, irmãos, Mateus 8, 10 e 13, nós temos o centurião romano, uma fé gentílica exemplar para Israel. Depois nós temos no capítulo 9 de Mateus, verso 2, no capítulo 20, verso 29 ao 34, nós temos aí Marcos 2, 5 e 10, de 46 a 52, como Lucas 18, 35 a 43, exemplos diversos também, como o paralítico de Cafarnaum também, dentre outros, irmãos. Pessoas que não pertenciam ao povo de Deus e que tinham um zelo especial pelas coisas de Deus, grandes cérebros, grandes homens e mulheres que vinham de regiões longínquas em busca da salvação, em busca da sabedoria divina, através do Evangelho. E encontraram em Cristo e nos seus discípulos, e em mim e você. Já parou para pensar que hoje nós estamos com esse bastão de revezamento em mãos para que essas pessoas nos procurem? Dentre esses aqui, vimos também o cego Bartimeu com uma fé inabalável. Pensa, irmãos, um cego que chamou Cristo, filho de Davi, e foi curado. No sétimo tema, irmãos, pregadores ou barreiras? Queria citar um texto aqui de Desejar a Todas as Nações, página 21 e 22, que diz o seguinte: entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura sobre o Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos se esforçavam por estudar profundamente o mistério do sistema cerimonial hebraico. Porém, a intolerância dos judeus impedia a disseminação da luz. Em vez de ser pregadores, eles estavam sendo barreiras, irmãos, à pregação do Evangelho. E hoje não acontece a mesma coisa? Quando as pessoas criam regras dentro da igreja para impedir as pessoas de batizar, eu já citei várias vezes isso nessas lições. A pessoa que não é casada no civil, né, vive em união estável, eu já ouvi, e você também já ouviu muito, alegam, não, estão vivendo em adultério. Que absurdo! Desde quando? Aonde que foi que Adão casou mesmo? Qual o nome da igreja? Qual o nome do cartório? Qual o nome do cartório que Jacó casou com as 4 esposas dele? Abraão, com as mulheres que ele tinha também, lá em Gênesis 25, de 1 a 5, mostra que Abraão teve as esposas que teve várias concubinas, e diversos filhos com essas concubinas também. Sabe, irmãos, o preconceito religioso cria esse tipo de regra e embarga a obra, atrapalha o Evangelho de avançar. Porque nós julgamos e condenamos as pessoas, em vez de cumprir com a missão do ID, de ir batizar. Qual é a base bíblica que tem para isso, irmãos? A igreja está acima da lei, se até para a lei não precisa nem de documento de união estável, já é considerado marido e mulher.
Por que que a igreja que tem que exigir? Casamento não é ato religioso, é um ato civil. Só o juiz de paz que faz e o juiz de direito que desfaz. O divórcio da mesma forma. Não são atos religiosos, são atos civis. O que que religião tem que botar colher de pau nisso? E misturar isso para atrapalhar a pregação do evangelho? Estou citando um dos exemplos. Tem absurdos piores ainda. Como quando acontece o adultério de fato, num casal que cai, o indivíduo mais tarde se arrepende, vai aí para ser rebatizado, ele precisa de que a outra pessoa, que a ex-mulher, que ele já vive com outra pessoa, precisa que ela perdoe ele, que ele aceite que ele seja batizado. Colocaram São Pedro lá na porta do céu para escolher quem vai entrar e quem não vai. Pensa se tem lógica um negócio desse, irmãos. Isso é um ridículo. Isso vai contra a palavra de Deus, isso é um absurdo. Essas pessoas que estão fomentando esse tipo de coisa, seja lá nas comissões e seja lá nos altos escalões onde criar essas regras, vão prestar conta com Deus um dia. E vai pagar caro se não arrepender e voltar a igreja na direção da missão do ID que Cristo estabeleceu lá junto com os discípulos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, o teu povo, guia-nos, Senhor. Fortaleça-nos, encha-nos de sabedoria do teu reino e que tenhamos o poder de pregar a tua palavra de maneira limpa, pura e cristalina. Dirija a nossa vida, Senhor. Dirija os nossos lares, dirija o nosso coração, para que em espírito e em verdade possamos te servir e conduzir outros aos teus pés. Prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. As notas que se perdem no ar, vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Yeah.